Fala, meu querido, minha querida, dando sequência às nossas aulinhas de filosofia helenística. A escola que a gente vai trabalhar nesse nosso encontro agora é epicurismo. Já falamos um pouquinho sobre cinismo e agora na nossa segunda escola, epicurismo. Para começar, Epicuro tinha a sua escola num imenso jardim, que é o Jardim de Epicuro. No Jardim de Epicuro tinha algumas pitanguinhas, algumas frutinhas que ele chamava de epicureias. Então, muito sugestivo, né? Ficavam ali conversando, fazendo as suas reflexões, comendo as suas epicureias. Então, fico imaginando que é algo prazeroso realmente essa escola, ficar comendo as frutinhas da epicureia no jardim, cultivando aquele momento ecológico, naturalista. Muito bem. Ah, algumas questões sobre Epicuro aqui, né? Primeiro que ele tem algumas influências, ok? Ele é influenciado muito por Demócrito. Então, assim como Demócrito, Epicuro ele é um atomista. Epicuro ele é um cara que também é influenciado por Sócrates nas questões da reflexão, da filosofia como uma arte de viver. A gente sabe que uma das frases de Sócrates é que uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Então, fazer reflexões, fazer a prática, ter o exercício filosófico no seu dia a dia é vital para esses filósofos. Não há vida sem reflexão, sem conscientização, sem problematização. Então, para Epicuro, a filosofia é a arte da vida. E entende-se em Epicuro que a felicidade é a busca do prazer, algo que ele vai aprender com os cirenaicos, ok? Confesso que sei pouco sobre os cirenaicos, para falar sobre eles teria que estudar um pouco mais. Mas dentro da tradição, dentro da escritura filosófica, a gente entende que os cirenaicos influenciaram esse grupo, influenciou Epicuro no entendimento de que a felicidade é a busca pelo prazer, ou o prazer é o caminho de uma vida feliz. Dentro da filosofia, essa filosofia antiga, essa filosofia helenística, existe uma tripartição filosófica. Então, os assuntos filosóficos, ou a maneira da gente abordar algumas escolas, algumas filosofias, ela é abordada de três áreas, né? Em três áreas, em três grandes zonas de reflexão, que é a lógica, a física e a ética. Lógica, logos, conhecimento, como se dá o conhecimento, ok? Física é a análise da física, e aí lá nas filosofias da natureza a gente entendeu que physis é a natureza última das coisas. E qual é a natureza última das coisas? Qual é a física? Qual é a physis última? É algo imaterial? É um apeiron? É uma energia? É um mundo inteligível que cria um mundo sensível? Ou esse mundo sensível ele é autocriado? Não há nada imaterial, afinal, é a matéria que cria a matéria ou algo imaterial que cria a matéria? Então, a physis, a física, ela analisa essas questões, ok? A natureza última das coisas. E outra área também do conhecimento filosófico é a ética. Né? Então, que seria a moral, que seriam os costumes, o entendimento de certo e errado, o entendimento do bem e do mal, como isso se dá, como se dá essa construção. Então, sobre a lógica epicurista, o conhecimento ele vem das relações entre sensação de dor e prazer e sentimentos. Então, a construção do saber ele é pela via sensível, e o que vai me dizer se tal conhecimento precisa ser acolhido ou rejeitado são as minhas sensações de dor e prazer. Sensação para Epicuro são fluxos de átomos, sempre verdadeira e objetiva, porque por ele ser um atomista que nem Demócrito, tudo é átomo.
nada está separado da constituição atômica. Tudo é átomo, inclusive mente, pensamento, ideias. Então, esses seres sem vida material, essas coisas imateriais, na verdade é constituído por uma matéria que seriam átomos diferenciados de outros átomos. Os nossos sentimentos, então, ele vai dizer que são ressonâncias dos átomos, enfim. É como se. Eu fico imaginando assim, ó. Sabe a harmonia da música? Quando a gente toca um violão, né? Aquele som vai, né? Aquele som repercute. Então é assim que eu imagino a ressonância, né? A gente vive uma vida cheia de sensações, mas os sentimentos de dor e prazer são ressonâncias dessas sensações que a gente busca sentir. E esses sentimentos de dor e prazer vão servir, então, de base fundamental para criar a ética. Né? É elas que vão me dar o critério do certo, o critério do errado, o critério do bem e do mal. Sobre a física, então, Epicuro, ele é um atomista e para ele tudo é átomo e vazio. Por que tudo é átomo e vazio? Porque ao mesmo tempo que eles são atomistas, eles também, eu posso dizer que eles são heraclidianos, porque para eles tudo é movimento. Então, se tudo está em movimento, se os átomos estão em constante movimento, se não houvesse o vazio, eles não teriam como se mexer. Então, o átomo ele só se move porque há uma região que não tem átomos. Então, por que para eles tudo é átomo e vazio? Justamente por isso. O átomo ele está em constante movimento, em constante devir, em constante fluir. O mundo que deriva do encontro e desencontro dos átomos é infinito. Então, tudo que existe é encontro de átomos, tudo que não existe é desencontro. Os átomos, eles infinitamente se agregam, desagregam, se juntam, se separam e vão criando coisas e descriando coisas, e aí vão transformando-se em outras coisas. Então, para Epicuro, o átomo é infinito. Mundo, alma, deuses, tudo é átomo. E aqui, né, um parêntese, que os deuses não estão preocupados conosco. Os deuses estão numa outra vida, eles estão num outro espaço, pode ser paralelo, enfim, em que eles estão vivendo as suas vidinhas e não estão preocupados com as nossas. Então, Epicuro, ele não está preocupado em agradar deuses, porque os deuses não estão preocupados com os seres humanos. Ética, para Epicuro, então, é o prazer, o bem maior, o caminho de vida feliz é o prazer. Prazer da alma é superior ao prazer do corpo, né? Ou melhor, né? Isso é uma verdade, né? Mas não é isso que está escrito aqui. O prazer da alma é superior ao saber do corpo, ok? Então, o que manda são os prazeres, né? Os prazeres, eles são mais importantes do que os saberes. E a ausência de dor seria o sumo prazer. Vale também a pena falar que a palavra hedonista, o hedonismo, que é uma palavra que hoje está muito vinculado sim com o prazer, porque é isso mesmo, mas ao mesmo tempo a gente às vezes deturpa essa questão hedonista, porque o hedonista grego, o hedonista helenista, ele não é vida louca, ele não é o excesso nem o exagero do prazer. Pelo contrário, são prazeres regrados, são prazeres bem administrados, autocontrolados, porque eles entendem que o prazer, embora seja um caminho de vida feliz, ele também pode ser um espaço de dor e sofrimento. Então, o prazer tem que saber ser vivido. É por isso que Epicuro, ele tem já essa frase que muitos sabem, que para ele o prazer é moderado. E é mesmo. O prazer precisa ser o necessário e o prazer da alma em primeiro lugar. Quando ele está falando de prazer, ele não está falando inicialmente de um prazer corporal. Epicuro e os outros filósofos helenistas, eles estão, em primeiro lugar, procurando a ataraxia, né? Uma vida sem dor na alma, e vamos pensar que uma aponia também sem dor no corpo. Mas a principal é a ataraxia sem dores na alma. Para alcançar a ataraxia,
Epicuro defende a vida do prazer, e aqui vale essa divisão. Existe para Epicuro 3 tipos de prazeres: os naturais necessários, os naturais não necessários e os não naturais não necessários. Então, para Epicuro, os naturais é aquilo que vai me manter vivo. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou dormir na medida, e é aquilo que vai me trazer uma vitalidade. Natural não necessário é os nossos exageros, é as nossas regalias. A gente não quer só matar a fome, a gente quer sentir o prazer ao comer, né? Porque se nós comêssemos só para matar a fome, a gente comeria todos os dias a mesma coisa. Se realmente o prazer fosse desvinculado da comida, porque a gente come por prazer, né? Se o prazer fosse desvinculado da comida, a gente só comeria para viver, e o copo d'água, bolacha de água e sal, uma fruta, enfim. Mas muitas vezes a nossa geladeira está com comida e a gente não quer aquela comida. Aí a gente pega algo mais refinado, e aí acaba se alimentando, porque no fundo não está buscando só a alimentação, está buscando um prazer através da comida. E Epicuro, ele vai se colocar como contra isso, né? Ele vai beber água, né? Se alguém disser para ele, eu não quero água, eu vou tomar um vinho. Olha, o certo é tu seguir na água, né? Enfim. E os prazeres não naturais e não necessários, que são as riquezas, a honra e o poder. Para ele, fama, luxo, dinheiro são prazeres não naturais e não necessários. Muito bem. E ainda, né, se a gente pudesse fazer mais uma divisão sobre os prazeres, a gente faria a divisão de que os prazeres da alma são bem superiores do que os prazeres do corpo. Então vamos pensar que ler um bom livro, estar com os amigos, estar com a família, dar uma caminhada cultivando a natureza, isso são prazeres, uma meditação, são prazeres da alma. São mais importantes do que um prazer do corpo. E, ao falar de Epicuro, ele mal vai falar de uma questão da sexualidade. Então, quando ele está falando de prazer, ele não está falando diretamente da sexualidade. Ele está falando de outras vias importantíssimas do prazer. Muito bem. Sobre a morte, alguma curiosidade aqui, né? Que para ele, e aí quando a gente for fazer uma aula somente sobre a questão da morte, a gente pode trazer melhor, mas Epicuro é um cara que não tem medo da morte, porque para ele a morte não nos toca. Ele é um atomista, ele não acredita que haja nada além, ele não acredita numa questão transcendente da morte. A morte é a desintegração do átomo e deu a bola, é isso aí. Então, para ele, enquanto eu estou vivo, a morte não existe. Enquanto a morte existe, eu não estou vivo. Ou seja, a gente não toca na morte. Então, se a morte não nos toca e a gente não toca nela, para que ter medo? Para que ter medo? Então, não é um mal, né? Ela não nos toca. Quando existimos, ela não existe. E quando ela existe, nós não existimos. Para ele, nós vamos para o nada. E ainda uma questão sobre a amizade aqui, né, que é um pouco polêmica, enfim, mas para ele a amizade ela não nasce de uma questão muito sincera. Para ele a amizade nasce das nossas utilidades, são as nossas relações úteis na vida. Então, quando um encosta no outro, se aproxega para conversar com o outro, se achega, muitas vezes é por um interesse, para ele, né? É sempre um interesse, uma utilidade, aquela pessoa me é útil e eu vou chegar perto dela, vou tentar conversar, puxar papo, porém, essa amizade, se ela perdura, ela se torna, sim, uma fonte de prazer. Mas para ele o início é sempre uma questão utilitarista, a gente pode dizer essa palavra nesse momento, mas uma questão utilitária, e aos poucos aquela amizade ela pode se transformar numa via de prazer. Muito bem, próxima aula, vamos falar sobre estoicismo, nossa terceira escola filosófica. Beijo, até o próximo encontro.